Muitos em Ouro Fino, se ainda se lembrarem de mim, vão buscar na memória a imagem da mulher que passava as camisas de linho do marido com um esmero de artesã, o cheiro de lavanda subindo com o vapor do ferro quente. Me viam como um porto seguro, a esposa exemplar do gerente do banco, cuja maior ambição era que o branco das roupas dele fosse sempre o mais impecável da cidade. Mas enquanto minhas mãos alisavam os colarinhos, minha mente afiava uma navalha. Ninguém jamais poderia imaginar que por trás daquele sorriso sereno de dona de casa, daquela aparente submissão que a época nos impunha, eu estava silenciosamente declarando uma guerra. Uma guerra que eu lutaria sozinha, nos cômodos silenciosos da minha própria casa, transformando cada centímetro de tecido que passava sob meus dedos em um passo calculado para longe da vida que todos achavam que eu amava. Meu nome é Helena Amaral, e hoje, com meus 80 anos bem plantados nesta varanda que a vida e muita luta me permitiram ter, a memória me visita com a clareza de um dia de sol depois de uma longa tempestade. A história que vou lhes contar não é um conto de fadas, nem uma daquelas narrativas de superação que parecem fáceis quando vistas de longe. É a crônica de uma queda, a mais dolorosa e humilhante que uma mulher pode sofrer, mas também é o mapa de como usei os cacos do meu coração partido para construir a estrada da minha própria liberdade. É sobre como o veneno que me deram para beber, gota a gota, foi transformado por mim no antídoto mais poderoso de todos. O amor próprio. Preparem o coração, porque o que vou revelar é a prova de que a mulher que todos julgam frágil pode ter dentro de si a força de um exército. Antes de mergulhar fundo nessas águas turvas do passado, me conta de onde você está me ouvindo agora? Eu fico aqui imaginando, sabe? Adoro pensar até onde minhas palavras, que por tanto tempo ficaram presas na garganta, sufocadas pelo dever e pelo medo, conseguem finalmente chegar. É curioso como a gente passa uma vida inteira em silêncio e um dia decide que o mundo precisa ouvir o que a alma gritava. Saber que tem alguém aí, em um cantinho que talvez eu nunca vá conhecer, me dando um pouco do seu tempo para ouvir a velha Helena, me dá o afago na alma que preciso para abrir esse baú de lembranças. Sua companhia, mesmo que distante, é o que me dá coragem. É como se você estivesse aqui, segurando minha mão enquanto eu revisito os fantasmas que me ensinaram a voar. Nossa vida em Ouro Fino, naquele ano de 1985, corria no ritmo do sino da igreja matriz. Um ritmo lento, previsível, que marcava as horas e os deveres de cada um. A cidade era pequena, um lugar onde todo mundo conhecia a rotina de todo mundo, e a minha era tida como um exemplo. Eu era a esposa do gerente do banco. Uma posição que me colocava num pedestal de respeito e, ao mesmo tempo, numa vitrine de vidro. As ruas de paralelepípedo, o cheiro de café coado que vinha das casas vizinhas no fim da tarde, as conversas na Mimosimente, porta da venda do seu Joaquim. Tudo compunha o cenário de uma vida tranquila. Para quem olhava de fora, meu mundo era um quadro perfeitamente pintado com as cores da serenidade e da decência. Uma existência abençoada, sem um único borrão de descontentamento ou caos. Minha rotina começava antes mesmo de o sol pensar em nascer. O primeiro som na casa era o meu, o dos meus pés descalços no piso frio de ladrilho hidráulico a caminho da cozinha. Era um ritual sagrado e solitário. O preparo do café, forte, a mesa posta com uma fartura que era meu orgulho. Pão fresco, queijo de Minas, a broa de fubá que Roberto tanto gostava. Eu orquestrava a manhã para que, quando ele e as crianças acordassem, tudo estivesse em perfeita ordem, como um palco montado para o espetáculo do dia. Aquele controle sobre as pequenas coisas me dava uma falsa sensação de poder sobre a minha própria vida. Era como se, ao garantir a perfeição da mesa, eu estivesse garantindo a estabilidade da minha família, um castelo de cartas que eu montava com esmero todas as manhãs. O silêncio daquelas madrugadas era meu único companheiro de verdade. Enquanto a água fervia e o cheiro do pó de café invadia o ambiente, eu tinha alguns minutos que eram só meus.
Não eram minutos de alegria, mas de uma paz estranha, a paz de quem está no olho do furacão. Era o momento em que a máscara de esposa exemplar ainda estava descansando na cabeceira. Eu me sentava na cadeira da cozinha, olhava pela janela a escuridão lá fora e sentia um vazio que não tinha nome. Era uma melancolia suave, uma saudade de algo que eu nem sabia se já tinha tido. Mas logo os primeiros passos no corredor me arrancavam desse torpor, e eu vestia meu sorriso junto com o avental, pronta para desempenhar meu papel sem falhas. Roberto descia as escadas sempre no mesmo horário, já vestido em seu terno impecável, o cheiro da loção de barba anunciando sua presença antes mesmo que ele entrasse na cozinha. Ele era um homem de poucas palavras pela manhã. Lia o jornal enquanto tomava seu café, os olhos passando pelas notícias do país sem nunca se demorarem em mim. O beijo que me dava antes de sair era um selo, um gesto automático, com o gosto de obrigação. Eu o observava caminhar até o portão, a pasta de couro na mão, a postura ereta de um homem que se sabia importante na cidade. Eu sentia orgulho, sim, mas era um orgulho que vinha de fora para dentro. Era o orgulho de cumprir meu papel, de ser a mulher por trás daquele homem. Mal sabia eu que estava sempre atrás e cada vez mais longe. Meus filhos, na época um rapaz de 16 e uma moça de 14, eram o centro do meu universo e a razão da minha dedicação incansável. Cuidar deles, de suas roupas, de seus estudos, de seus pequenos dramas adolescentes, era o que dava um propósito concreto aos meus dias. Eu arrumava seus lanches, conferia suas mochilas, e meu coração se enchia de um amor que era quase físico, uma dor boa no peito. No entanto, eles também já começavam a construir seus próprios mundos, mundos nos quais eu só podia espiar pela fresta da porta. Suas risadas com os amigos, os segredos cochichados ao telefone, tudo isso me lembrava que, em breve, o ninho que eu me esmerava tanto em manter aquecido ficaria vazio. E o medo dessa solidão futura era uma sombra constante nos meus dias. Eles eram a justificativa que eu dava a mim mesma para qualquer sacrifício. Quando Roberto chegava tarde, dizendo que era uma reunião importante no banco, eu olhava para o rosto dos meus filhos dormindo e engolia a dúvida. Quando ele fazia alguma crítica sobre a comida ou a casa, eu me lembrava que precisava manter a paz por eles. A família unida era o bem maior, o troféu que eu precisava exibir para a sociedade, para minha mãe, para mim mesma. Eles não tinham culpa da teia de aranha que se formava nos cantos da minha alma, e eu faria de tudo para que nunca percebessem. Por eles, eu sorria quando queria chorar. Por eles, eu me calava quando minha vontade era gritar todas as minhas inquietações. Na rua, no armazém, na missa de domingo, eu era a Dona Helena. Uma mulher de sorte. As outras mulheres me olhavam com uma mistura de admiração e talvez um pouco de inveja. Seu marido é um homem tão sério, tão direito, diziam. Seus filhos são tão educados. Eu agradecia com um sorriso modesto, sentindo o peso daquelas palavras. Cada elogio era mais um tijolo no muro que me aprisionava. Ninguém via as rachaduras. Ninguém via que por trás da fachada de serenidade havia uma mulher que, às vezes, se sentia como uma estranha na própria pele, representando um papel que ela mesma tinha se imposto, com medo do que aconteceria se decidisse abandonar o palco e mostrar quem realmente era nos bastidores. As tardes eram as mais longas. Depois do almoço e da louça lavada, a casa mergulhava num silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede da sala. Era nesse momento que a angústia vinha me visitar. Eu me sentava na minha cadeira de balanço na varanda, com um bordado nas mãos, mas meus olhos se perdiam na rua vazia. Era uma sensação de estar parada no tempo, enquanto a vida acontecia em algum outro lugar, para outras pessoas. Eu me sentia como um dos móveis da casa, útil, bem cuidado, parte da decoração, mas sem vida própria. Um objeto que só ganhava significado quando os outros estavam por perto para usá-lo ou admirá-lo. E essa constatação me trazia um calafrio na espinha. Minha própria mãe,
Uma mulher criada sob a mesma lei do silêncio havia me ensinado a engolir o choro e a aceitar o meu destino. Homem é assim mesmo, minha filha. Ela me disse uma vez, quando eu, ainda jovem, ousei reclamar de uma grosseria de Roberto. A cabeça deles vive longe, nas preocupações com o trabalho, com o dinheiro. Cabe a nós, mulheres, cuidar da casa, dos filhos e ter paciência. Tolere e reze, que Deus ajeita as coisas no lugar. Essa frase ecoava na minha cabeça como um mandamento. Tolerar e rezar. Era o que as mulheres da Família minha faziam há gerações. Desafiar essa regra era como desafiar a própria ordem natural das coisas. Um pecado de orgulho que certamente traria consequências desastrosas. Essa voz da minha mãe era o meu freio. Quantas vezes uma resposta atravessou minha garganta, mas foi engolida a seco por me lembrar de seu conselho? Quantas vezes notei um olhar distante de Roberto, um perfume diferente em sua roupa, uma frieza que não era só cansaço, e escolhi acreditar na desculpa que ele dava. Era mais fácil, era mais seguro. Confrontá-lo seria abrir uma caixa de Pandora, e eu não me sentia com forças para lidar com os demônios que poderiam sair de lá. Eu tinha medo de perder a estabilidade, o respeito da cidade, a admiração nos olhos dos meus filhos. Então, eu escolhia a cegueira voluntária, a paz artificial, regando minhas plantas e rezando para que a minha intuição estivesse errada. O retrato final da minha vida antes da tempestade era a nossa mesa de jantar. Roberto na cabeceira, eu na outra ponta, e nossos filhos no meio, a ponte que nos unia. O som era o dos talheres batendo nos pratos. A conversa, sempre superficial. Eu perguntava sobre o dia deles. Eles respondiam com monossílabos. Roberto falava de algum cliente do banco, de juros, de negócios. Eu ouvia tudo. Participava com acenos de cabeça e perguntas calculadas para mostrar interesse. Mas me sentia uma espectadora. Ali estava a minha família perfeita, o meu maior projeto, e eu nunca tinha me sentido tão sozinha em toda a minha vida. Era a calmaria que precede o vendaval, e eu, no centro de tudo, já sentia a mudança no ar. A verdade, como um ladrão, não entra pela porta da frente. Ela se esgueira pelas frestas, nos momentos mais banais, e nos assalta sem a menor cerimônia. Foi numa terça-feira chuvosa, daquelas em que o céu de Minas pesa e o mundo parece mais cinzento, que a minha vida como eu a conhecia acabou. Eu procurava por umas certidões antigas, documentos de um terreno que meu pai havia deixado. E Roberto me disse para olhar em sua caixa de ferramentas na garagem, um lugar que eu raramente visitava. O cheiro de graxa e poeira se misturava com o da terra molhada lá fora. E foi ali, no fundo daquela caixa de metal, embaixo de chaves de fenda e parafusos, que eu encontrei. Não eram os documentos. Era um pequeno caderno de capa preta com um elástico, do tipo que se usa para anotações rápidas. Minha primeira reação foi de uma curiosidade ingênua. Pensei que poderiam ser anotações do banco, números de contas, coisas do trabalho dele que ele guardava por segurança. Sentei-me num caixote de madeira, o ar úmido da garagem me arrepiando a nuca, e abri o caderno. A caligrafia era a dele, inconfundível. A mesma que assinava os bilhetes de aniversário, a mesma que eu via todos os dias. Mas as palavras não eram dele. Não do Roberto que eu conhecia. Comecei a ler, e o chão pareceu sumir sob os meus pés. O tic-tac do relógio da cozinha, que antes marcava o ritmo da minha vida, agora soava como uma bomba prestes a explodir. Minhas mãos começaram a tremer de um jeito que eu não conseguia controlar. O caderno era um diário da sua outra vida. Ali, com uma riqueza de detalhes que me revirava o estômago, ele descrevia seus encontros com ela. Uma moça bem mais nova, filha de um cliente importante, cujo nome ele escrevia com uma fluidez que nunca mais usou para o meu. Ele descrevia o cheiro do cabelo dela, o som da sua risada, os lugares secretos onde se encontravam enquanto eu, em casa, preparava seu jantar ou passava suas camisas. Cada palavra era uma facada, lenta e profunda.
Eu lia sobre a paixão que ele sentia, a vitalidade que ela lhe dava, e me sentia invisível, uma espectadora fantasma da felicidade do meu próprio marido, uma felicidade da qual eu não fazia parte e era, na verdade, o principal obstáculo. Mas a facada final, a que me matou e me fez nascer de novo, não estava nas descrições dos encontros ardentes. Estava no final do caderno, onde ele detalhava seus planos para o futuro. Nossos filhos, ele escreveu, só precisavam crescer mais um pouco, entrar na faculdade. Depois disso, ele finalmente estaria livre para se livrar de mim. E foi aí que eu li a frase que se gravou a ferro e fogo na minha alma. Ele se referia a mim como um móvel velho, uma peça de mobília que já não combinava com a sala nova que ele pretendia montar com a outra. Um móvel velho. 25 anos de dedicação, de renúncia, de amor, resumidos a um traste que se descarta numa reforma. O mundo não explodiu. Ele implodiu, dentro de mim, em completo e absoluto silêncio. Fechei o caderno, coloquei-o de volta exatamente onde o encontrei, e caminhei como uma autômata para dentro de casa. Não gritei. Não quebrei um único prato. Fui para o banheiro, tranquei a porta e deslizei até o chão. Ali, abraçada ao piso frio e duro, eu chorei. Chorei por horas, um choro mudo, que sacudia meu corpo todo, mas não emitia som. Era a dor da traição, mas sim. Era, acima de tudo, a dor da humilhação. A dor de ter minha identidade, minha história, meu valor como mulher e esposa, reduzidos a nada, a um objeto a ser descartado. A Helena que existia até aquela tarde morreu naquele chão de banheiro. Quando a primeira luz pálida da manhã de quarta-feira entrou pela fresta da janela, as lágrimas haviam secado. Eu me levantei, lavei o rosto inchado com água gelada e me olhei no espelho. A mulher que me encarou de volta não era a mesma. Havia algo de diferente em seu olhar. A tristeza ainda estava lá, no fundo, mas na superfície havia uma camada fina e reluzente de gelo. A dor não tinha ido embora. Ela tinha se transformado. Havia se solidificado em algo duro, frio e cortante. A mulher frágil que chorou a noite inteira no chão frio havia dado lugar a uma outra, uma que eu não conhecia, mas que naquele exato momento eu soube que era a única que poderia me salvar. Às 7 da manhã, eu estava na cozinha, o cheiro de café fresco no ar, a mesa, posta com a mesma perfeição de sempre. Quando Roberto desceu, dei-lhe bom dia com o mesmo sorriso que eu ensaiara por 20 anos. Ele me deu o beijo protocolar na bochecha e sentou-se para ler o jornal, alheio à ruína que havia causado e à guerra que eu acabara de declarar. Naquele instante, enquanto eu lhe servia o café na sua xícara preferida, o plano começou a se formar na minha mente. A dor virou gelo, e o gelo virou o projeto da minha vingança. Não uma vingança de gritos e escândalos, mas uma vingança silenciosa, meticulosa e, acima de tudo, justa. Eu não seria mais o móvel velho. Eu seria a arquiteta da minha nova vida. A primeira coisa que um prisioneiro aprende é a geografia da sua cela. E a minha, eu percebi naquela manhã gelada, não era a casa, nem a cidade. Era a minha completa e absoluta dependência financeira. Roberto era o dono do dinheiro, o dono do teto sobre a minha cabeça, o dono do pão na nossa mesa. Fugir? Para onde? Com que dinheiro? Eu seria a mulher abandonada, a culpada aos olhos de todos. Confrontá-lo? Seria dar-lhe o prazer de me humilhar, de me expulsar com uma mão na frente e outra atrás, exatamente como ele planejava. A frase dele, móvel velho, ecoava em minha mente, não mais como um insulto, mas como uma sentença. E eu decidi, com uma clareza assustadora, que eu não seria descartada. Se o jogo era sobre valor, eu iria secretamente acumular o meu. Começou com a costura, meu único talento que não dependia da aprovação dele. Costurei sempre. Para a família, para a casa. Mas agora, a agulha em minha mão tinha um novo propósito. Minha primeira cliente foi Dona Lourdes, a vizinha da Casa dos Fundos. O zíper do vestido de domingo dela havia emperrado.
Eu consertei em menos de 10 minutos. Ela me ofereceu um trocado, e pela primeira vez na vida, eu senti vergonha e um orgulho feroz ao mesmo tempo. Aceitei. Eram moedas, poucas, mas pesavam na minha mão como se fossem ouro. Naquela noite, quando a casa dormia, encontrei uma velha lata de biscoitos de polvilho, daquelas de metal, e guardei ali. Aquele som metálico das moedas caindo na lata foi o primeiro tiro da minha guerra silenciosa. Aquele pequeno ato de rebeldia me deu coragem. Comecei a oferecer meus serviços discretamente. Um concerto aqui, uma barra de calça ali. Eu dizia que era para me distrair, para passar o tempo. Ninguém desconfiava. A imagem da esposa perfeita era minha melhor camuflagem. Quem iria imaginar que a prendada Dona Helena estava juntando seus primeiros centavos para uma fuga? O dinheiro, por menor que fosse, era guardado na lata de biscoitos, que ficava escondida no fundo do meu guarda-roupa, debaixo de lençóis velhos de algodão. Toda noite, antes de dormir, eu a abria e contava minhas pequenas vitórias. Aquela lata se tornou meu cofre, meu altar, o símbolo concreto de que havia uma saída, por mais distante que parecesse. O passo seguinte foi mais difícil, e me custou noites de sono. Roberto, como todo homem que se acha o rei da casa, guardava uma quantia em dinheiro vivo numa gaveta do seu escritório para emergências. Uma noite, movida por uma fúria fria, eu fui até lá. As mãos suavam, o coração batia na garganta. Olhei para o maço de notas. Ele estava me roubando a vida, a dignidade. O que era aquilo, se não parte do patrimônio que eu ajudei a construir com meu trabalho invisível por 25 anos? Com os dedos trêmulos, peguei a menor nota que havia. Uma só. Guardei-a no sutiã, sentindo o papel queimar contra a minha pele. Não era um roubo. Era o início da restituição. A vida dupla se instalou com uma naturalidade que me assustava. De dia, eu era a Helena de sempre. Cuidava da casa, do jardim, preparava os jantares de que Roberto tanto se gabava para os amigos. Sorria, ouvia suas histórias do banco, desempenhava meu papel com uma perfeição que beirava a arte. Mas à noite, quando ele dormia seu sono pesado de homem satisfeito, outra Helena despertava. A luz da pequena luminária sobre a minha máquina de costura era o meu sol particular. Eu costurava até tarde, os tecidos deslizando sob meus dedos, cada ponto um passo para mais longe dele. O zumbido da máquina era minha canção de liberdade, uma melodia que só eu podia ouvir. Meu pequeno negócio secreto começou a crescer. Dos concertos, passei a fazer vestidos. A filha da Dona Lourdes ia se formar, e eu fiz para ela um vestido azul celeste que foi o comentário da festa. Logo outras mães me procuraram. Eu trabalhava com o medo constante de ser descoberta. Comprava os tecidos em cidades vizinhas, com o dinheiro que ganhava para não levantar suspeitas. Dizia a Roberto que estava fazendo novas cortinas para a casa, ou ajudando no enxoval da paróquia. Ele, absorto em sua própria arrogância e em seus planos secretos, nunca questionou. Acreditava piamente na imagem da esposa devotada e sem ambições que eu projetava para ele. Ele não via a mulher, via apenas o móvel velho. Uma noite, quase fui pega. Roberto acordou com sede e me flagrou na sala de jantar, com moldes de papel espalhados pela mesa. Meu coração gelou. Ele perguntou o que eu fazia acordada àquela hora. Com a voz mais calma que consegui encontrar, disse que estava desenhando um novo caminho de mesa para o nosso aniversário de casamento que se aproximava. Queria fazer uma surpresa. Ele sorriu, um sorriso condescendente, me chamou de prendada e voltou para o quarto. Sentei-me, trêmula, e respirei fundo. Usei o próprio plano dele contra ele mesmo. O aniversário de casamento, que na mente dele seria o palco da sua glória final, agora também se tornava parte do meu. Conversar com minhas clientes era uma forma de pesquisa. Eu ouvia as histórias daquelas mulheres, suas queixas veladas, suas frustrações, suas pequenas alegrias. Muitas viviam variações da minha própria história.
Maridos distantes, dependência financeira, o sentimento de serem apenas uma sombra na vida de outra pessoa. Nenhuma delas, porém, ousava sonhar com uma ruptura. Elas haviam aceitado a Matepuzitsak, lei do silêncio, de que minha mãe tanto falava. Ouvir suas histórias me dava mais força. Eu não estava fazendo aquilo só por mim. Estava fazendo por todas as mulheres que, como eu, foram ensinadas a tolerar e rezar, mas que no fundo da alma sonhavam com um grito de liberdade. O dinheiro na lata de biscoitos começou a fazer volume. Uma lata virou duas. E o dinheiro que eu pegava da gaveta dele também aumentava, em proporção direta à minha coragem e à minha raiva. Eu me tornei metódica, fria. Anotava num caderninho que guardava junto com a lata cada centavo que entrava e cada nota que eu restituía. Eu me sentia como uma general em tempos de guerra, planejando a logística da minha campanha. Aquilo me mantinha sã. A organização, os números, a meta clara à minha frente. Era o antídoto para a dor e a humilhação que ainda me visitavam nas horas mais escuras. Houve momentos de dúvida, é claro. Numa tarde, vi um casal de velhinhos na praça, dividindo um sorvete, e senti uma pontada de inveja, de tristeza pelo que eu nunca teria. Roberto, por vezes, tinha um gesto de gentileza, elogiava um prato, e uma parte de mim, a Helena antiga, queria acreditar que nem tudo estava perdido. Eu me perguntava se não estava me tornando amarga, fria, tão calculista quanto ele. Era um medo que me assombrava. Estaria eu perdendo minha alma nesse processo? A vingança estaria me transformando em alguém que eu mesma desprezaria? Era uma batalha moral que eu travava dentro de mim quase todos os dias. Mas então, a lembrança vinha para me salvar. A lembrança daquela caligrafia, daquelas palavras. Móvel velho. Era o meu antídoto contra a fraqueza. Eu me lembrava do desprezo em seus planos, da forma como ele me via não como uma pessoa, mas como um objeto a ser descartado. A raiva voltava. Não a raiva quente que cega, mas a raiva fria que foca, que dá clareza. E eu sabia que o que eu estava fazendo não era apenas por vingança. Era por sobrevivência. Era para provar, antes de tudo para mim, mesma, que eu não era um objeto. Eu era uma mulher. E meu valor não estava à venda nem sujeito à avaliação de ninguém. Com meus filhos, a relação se aprofundou de uma maneira estranha. Eu os observava mais. Tentava prepará-los para um mundo que eu sabia que não era justo. Com minha filha, eu falava sobre ter uma profissão, sobre a importância de ter o seu próprio dinheiro, de nunca depender de ninguém. Eu contava histórias de mulheres fortes que eu inventava, baseadas nas minhas próprias aspirações. Com meu filho, eu tentava ensinar o respeito, a enxergar as mulheres como iguais. Eu estava plantando sementes, na esperança de que eles colhessem um futuro diferente do meu presente. Eles eram minha razão mais profunda para ir até o fim, para lhes mostrar o verdadeiro significado da dignidade. O plano, que antes era apenas uma névoa de raiva e desejo, começou a ganhar contornos nítidos. Percebi que só o dinheiro não bastava. Eu precisava de conhecimento. Eu precisava saber quais eram os meus direitos. Numa desculpa de que iria a Belo Horizonte visitar uma prima doente, peguei um ônibus e fui me encontrar com um advogado, indicado por uma conhecida de outra cidade. Sentei-me em sua sala, sentindo-me uma criminosa, e contei uma versão da minha história, dizendo que era para uma amiga. O homem, sério e profissional, me explicou sobre a comunhão de bens, sobre meu direito a exatamente metade de tudo que foi construído durante o casamento. Aquela informação foi como uma luz divina. Eu não era uma ladra. Eu era uma credora, tomando posse do que era meu por direito. A ideia para o golpe final surgiu quando o próprio Roberto, num ato de suprema arrogância, sugeriu que dessemos uma grande festa para comemorar nossos 25 anos de casamento. Para mostrar a toda a cidade o que é um casamento sólido. Ele disse, piscando para mim. Naquele momento, eu soube. O palco que ele estava montando para sua última performance como marido exemplar seria, na verdade, o meu palco.
O palco da minha estreia. Concordei com um entusiasmo que o deixou radiante. Comecei a planejar a festa com o mesmo esmero com que planejava minha fuga. Cada detalhe, dos convites às flores, era um passo na minha coreografia da vingança. Enquanto ele supervisionava a lista de convidados importantes, eu fazia minhas próprias viagens secretas. Abri uma conta bancária em meu nome, numa agência em São Paulo, para onde eu transferia o dinheiro das minhas costuras. Pesquisei e encontrei um pequeno apartamento para alugar na capital, um lugar modesto, mas que seria o meu reino. Paguei os primeiros meses de aluguel adiantado. Cada passo era um risco, um nó na garganta, mas também uma onda de poder que eu nunca havia experimentado. Eu estava construindo minha arca, tábua por tábua, enquanto todos ao meu redor só viam a esposa dedicada preparando uma festa. A semana da festa foi a mais longa e a mais curta da minha vida. A casa era um alvoroço de preparativos. Amigos e parentes. Entravam e saíam. E eu, no centro de tudo, era a imagem da calma e da felicidade. Por dentro, meu cérebro funcionava como um relógio. Eu repassava o plano 1000 vezes. A transferência final do dinheiro da nossa conta conjunta para a minha, que o advogado me ensinou a fazer. A cópia do contrato de aluguel. A caixa de presente que eu mesma estava preparando. Eu me movia pela casa, sorrindo e organizando, mas meu verdadeiro eu já estava a quilômetros de distância, em São Paulo, no pequeno apartamento, que me esperava. Na véspera da festa, Roberto me encontrou na sala, terminando os laços dos arranjos de mesa. Ele me abraçou por trás e disse ao meu ouvido: "Amanhã será um grande dia, querida. O início de uma nova fase." Senti um arrepio. A ironia era tão densa que eu quase podia tocá-la. Apenas me virei, sorri e disse: "Sim, querido. O início de uma vida inteiramente nova." Ele viu a esposa amorosa concordando com ele. Eu vi a cara de espanto que ele faria em menos de 24 horas. Aquele foi o nosso último momento de falsa intimidade. A última cena da longa peça teatral que tinha sido o nosso casamento. Naquela noite, não consegui dormir. Não por medo, mas por uma ansiedade elétrica. Fui até o meu esconderijo e peguei a primeira lata de biscoitos, a que ainda guardava as primeiras moedas que ganhei de Dona Lourdes. Segurei-as na mão. Elas estavam frias, mas, para mim, queimavam com o calor de tudo o que representavam. A primeira fagulha de coragem, o primeiro passo. Olhei para a mulher no reflexo do vidro da janela. Estava mais velha, com mais linhas de preocupação no rosto, mas seus olhos tinham um brilho que não estava lá há 2 anos. Era o brilho da dignidade recuperada. A festa não era o fim da minha guerra. Era apenas a batalha final e mais gloriosa. A manhã do nosso aniversário de prata amanheceu ensolarada. Um dia lindo, perfeito para uma celebração. Enquanto eu ajudava Roberto a dar o nó na gravata, como sempre fiz, nossos olhos se encontraram no espelho. Ele via sua esposa, o pilar de sua vida respeitável, o móvel velho que ele finalmente se livraria. Eu, por outro lado, via um homem cuja vida estava prestes a ruir. E o mais assustador, o mais libertador de tudo, era que a mão que segurava o martelo era a minha. Toquei seu rosto num gesto que pareceu de carinho e disse: "Você está muito elegante." O espetáculo estava prestes a começar. Continua. A festa estava em seu auge. O jardim da nossa casa, que eu havia cultivado com tanto esmero, estava lotado com os rostos sorridentes de amigos e familiares. Havia música, o tilintar de copos, o cheiro de comida boa no ar. Para todos ali, era a celebração de um marco, a prova viva de um casamento de prata, sólido como uma rocha. Eu me movia entre os convidados, sorrindo, agradecendo os cumprimentos, a anfitriã perfeita até o último segundo. Mas por dentro, eu era um poço de silêncio e gelo. Cada risada, cada abraço, parecia acontecer do outro lado de um vidro. Eu via a cena, não fazia parte dela. Eu era a diretora de um espetáculo cujo clímax ninguém, absolutamente ninguém poderia prever. Roberto era o pavão no centro do seu próprio terreiro. Ele circulava com a taça de champanhe na mão, recebendo tapinhas nas costas, personificando o sucesso do homem de família,
do profissional respeitado. De vez em quando, seu olhar cruzava com o meu por sobre as cabeças dos convidados, e ele me lançava um sorriso que eu agora decifrava com perfeição. Havia condescendência ali e uma ponta de pena. Era o sorriso de quem está prestes a abater um animal de estimação que já não lhe serve mais. Ele mal podia esperar pelo seu grande momento, pelo seu discurso triunfal. E eu, com o coração batendo num ritmo firme e frio, também mal podia esperar. A paciência, que ele tanto me forçou a ter, eu agora a usaria como a minha melhor arma. E então, o momento chegou. Ele caminhou até o pequeno palco que havíamos montado perto da roseira, pegou o microfone e deu 2 batidinhas leves, que soaram como uma sentença. Um silêncio expectante se espalhou pelo jardim. Todos os rostos se viraram para ele, ansiosos pelo brinde, pelas palavras de amor e gratidão que a ocasião pedia. Vi meus filhos na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho pelo pai. Aquilo me deu a última pontada de dor, mas também a última dose de força. Ele limpou a garganta, abriu um sorriso largo e se preparou para falar. Eu sabia que ele começaria com uma homenagem vazia a mim, para depois anunciar seus planos de uma nova vida. Mas ele não teve essa chance. Com a calma de quem pede licença para passar, eu caminhei na direção dele. O mar de gente se abriu para mim. Subi os 2 degraus do palco e toquei seu braço gentilmente. Querido, eu disse, com a voz clara e audível para todos. Antes de você começar, me permite uma palavrinha? É que a sua surpresa eu já imagino qual seja, mas eu também tenho uma para você. O sorriso dele vacilou, a confusão nublando seu olhar. Ele não podia me negar a palavra na frente de todos. Entregou-me o microfone, e eu senti o peso do metal frio na minha mão. Era o meu cetro. Era o meu momento. O silêncio no jardim agora não era de expectativa, mas de uma curiosidade tensa. Segurei o microfone e me virei para a nossa plateia. Boa noite a todos. 25 anos. Comecei, minha voz surpreendentemente firme. 25 anos é muito tempo. É tempo suficiente para construir uma casa, criar filhos maravilhosos e conhecer um homem em todas as suas verdades, até mesmo naquelas que ele esconde no fundo de uma gaveta de ferramentas. Vi o rosto de Roberto empalidecer. E por esses 25 anos, Roberto, eu quero te dar um presente. Um presente que eu sei, do fundo do meu coração, que é o que você mais deseja no mundo. Fiz um sinal. E meu filho, sem entender nada, me trouxe a caixa de presente prateada que eu havia deixado sobre a mesa. Se essa parte da minha história, esse momento em que segurei o microfone com o futuro nas minhas mãos e o passado queimando as minhas costas, te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Eu leio cada palavra de vocês e me sinto menos sozinha na minha jornada. É importante para mim saber que a minha dor e a minha luta encontram eco em outros corações. Naquele momento, no palco, eu representava não apenas a mim, mas a tantas outras mulheres silenciadas. Saber que hoje vocês me ouvem e me entendem dá um novo significado a cada segundo de medo e coragem que senti naquela noite. A sua força, de alguma forma, se junta à minha. Entreguei a caixa a Roberto. Suas mãos tremiam levemente ao pegá-la. Os convidados cochichavam, imaginando ser um relógio de ouro, uma caneta de luxo. Ele desfez o laço com dedos desajeitados, a máscara de marido feliz se desfazendo lentamente. Abriu a tampa. E então, o vi congelar. Não havia relógio. Lá dentro, repousando sobre um veludo preto, estavam as chaves do carro dele, o extrato da nossa conta bancária conjunta, que eu havia legalmente esvaziado, naquela manhã, transferindo a minha metade para um lugar seguro. E, por cima de tudo, a cópia do contrato de aluguel de um pequeno apartamento em meu nome, no coração de São Paulo. Seu rosto passou do branco pálido para um tom esverdeado de puro choque. Com os olhos de todos fixos na sua face desfigurada pelo pavor, eu retomei a palavra, minha voz soando como o toque de um sino na noite silenciosa. Roberto, querido, essa é a minha surpresa, eu disse, saboreando cada sílaba. Estou te dando a liberdade que eu sei que você tanto queria para viver o seu grande amor.
Estou te libertando das suas obrigações, do seu fardo. Fiz uma pausa dramática, deixando a compreensão daquelas palavras se assentar sobre a multidão atônita. Você está livre, meu bem. Pode ir montar a sua sala nova como sempre sonhou. A menção à frase do caderno foi o meu golpe de misericórdia pessoal. Ele me olhou, os olhos arregalados, suplicantes, humilhados. Mas eu não havia terminado. Continuei, minha voz agora, ganhando a força de uma vida inteira de silêncios quebrados. Mas a vida que nós construímos juntos, a casa que eu mantive com o meu trabalho diário, o respeito dos nossos amigos e, principalmente, a dignidade da nossa família, que você tentou transformar em pó? Olhei para os meus filhos, que me encaravam, chocados e começando a compreender. Essas ficam comigo. Ficam com a gente. A sua parte do acordo, a de me descartar como um móvel velho, foi cancelada. A minha, de ficar com o que é meu por direito, começa hoje. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Era um silêncio absoluto, pesado, ensurdecedor. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. A música havia parado. O garçom que passava com uma bandeja de salgados ficou paralisado no meio do caminho. Era como se o tempo tivesse se partido em dois. O antes e o depois daquelas palavras. Todos os sorrisos haviam se congelado, transformados em máscaras de espanto. A festa de bodas de prata havia se tornado, em questão de minutos, o velório público da reputação de um homem. E eu era a viúva mais serena do mundo. Roberto ficou ali, parado no palco, segurando a caixa com os destroços da sua vida. Pálido, mudo, quebrado. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que ele realmente me via. Não a esposa, não a dona de casa, não o móvel. Ele via a mulher que havia planejado sua derrocada debaixo do seu nariz, usando a sua própria arrogância como arma. E no meu olhar, ele não encontrou ódio. Encontrou algo muito pior: indiferença. A indiferença de quem vira uma página e não se importa com o que ficou para trás. Eu me virei, entreguei o microfone ao meu filho atônito, desci os 2 degraus do palco e comecei a caminhar para dentro de casa, para arrumar minhas malas. A festa havia acabado. A minha vida estava apenas começando. Naquela mesma noite, a casa que um dia foi o meu castelo e a minha prisão, se tornou apenas um lugar de passagem. Meus filhos, depois do choque inicial, me seguiram para dentro. Vi nos olhos deles a dor da verdade, mas também uma nova admiração. Contei-lhes o essencial, o suficiente para que entendessem que a minha atitude não foi um ato de loucura, mas de autopreservação. Não houve gritos nem acusações. Apenas um silêncio cúmplice enquanto arrumávamos 2 malas com o que era verdadeiramente nosso. Roupas, fotografias e a dignidade que eu havia resgatado do incêndio. Na manhã seguinte, enquanto a cidade de Ouro Fino começava a ferver, com o maior escândalo de sua história, um táxi nos levava para a rodoviária. Eu não olhei para trás nem uma única vez. Fiquei sabendo, meses depois, por uma prima distante, o que aconteceu com Roberto. A humilhação pública foi um veneno que corroeu tudo o que ele tinha. O status, o respeito, a aura de homem sério, tudo se desfez como fumaça. Ele até tentou manter o romance com a moça, mas a verdade é que ela não estava apaixonada por ele, e sim pelo que ele representava. O gerente do banco, o homem rico e poderoso. Sem o dinheiro que ele havia perdido e a reputação em farrapos, o grande amor não durou nem 6 meses. Ele se afundou, perdeu o cargo no banco e acabou vendendo a casa que, por direito, já não era mais só dele. Foi um fim patético para um homem que se achava um rei. Nossa chegada em São Paulo foi um susto e um alívio. O barulho, a multidão, o anonimato completo. Éramos 3 peixes pequenos num oceano gigantesco, e isso era maravilhoso. Ninguém nos conhecia, ninguém nos julgava. O nosso primeiro lar foi o pequeno apartamento que eu havia alugado. Era apertado, modesto, mas cada centímetro daquele lugar era nosso território, um solo sagrado de recomeço. Na primeira noite, pedimos uma pizza e comemos sentados no chão,
usando as caixas de papelão como mesa. Meus filhos e eu rimos, um riso de cumplicidade e nervosismo, um riso que dizia: sobrevivemos. Naquele chão duro, com o estômago forrado de pizza barata, eu me senti mais rica e mais feliz do que em todos os anos na casa grande de Ouro Fino. Com o dinheiro que eu havia juntado, a minha metade dos bens e a coragem de quem não tem nada a perder, abri meu pequeno ateliê de costura num bairro simples. Comecei sozinha, com a minha máquina de guerra e a vontade de vencer. Os primeiros meses foram difíceis, de trabalho incessante, de noites mal dormidas, de medo de não dar certo. Mas cada cliente que saía satisfeita, cada vestido que eu entregava, era uma afirmação do meu valor. Eu não era mais a esposa a mãe de. Eu era Helena Amaral, a costureira, a dona do meu próprio nariz, do meu próprio negócio. O som da minha máquina de costura era a trilha sonora da minha nova independência, e era a música mais linda do mundo. Os anos passaram como um rio que corre para o mar. O pequeno ateliê cresceu, ganhou fama no bairro. A qualidade do meu trabalho falou mais alto que qualquer fofoca. Com o tempo, o que era um quartinho de concerto se transformou numa charmosa loja de vestidos de noiva. Que ironia da vida, não? A mulher cujo casamento foi uma farsa, hoje se dedica a construir o sonho de tantas outras. Meus filhos se formaram na faculdade com o dinheiro que minhas agulhas e linhas ganharam. Eles se casaram, me deram netos lindos que hoje correm por esta casa que eu comprei, com a minha varanda e o meu jardim. Eu não herdei um império. Eu construí o meu, ponto por ponto, com as minhas próprias mãos. Hoje, sentada aqui, olhando o sol se pôr, eu entendo as coisas com uma clareza que só a idade traz. A melhor vingança, a mais saborosa de todas, não foi o que eu tirei dele naquela noite. Não foi a humilhação pública, não foi o dinheiro, não foi a casa. A melhor vingança foi o que eu construí para mim depois que o deixei para trás. Foi cada vestido que eu costurei, cada cliente que sorriu, cada conta que paguei com o meu suor. Foi ver meus filhos se tornarem pessoas de bem, independentes e respeitosas. A vingança mais plena é se reconstruir com tanta força, com tanto brilho, que a existência da pessoa que te feriu se torna apenas uma nota de rodapé na sua grandiosa e bem-sucedida história. No começo, eu confesso, o que me movia era a raiva, o desejo de fazê-lo pagar pela humilhação. Mas o tempo, que é um professor sábio, me ensinou que a vingança é uma armadilha. Ela te mantém preso ao passado, acorrentado à pessoa que te fez mal. A verdadeira liberdade só veio quando eu o perdoei. Não por ele, que nunca pediu perdão, mas por mim. Perdoar foi o ato final de soltar a âncora que me prendia àquele cais de dor. E então, eu pude finalmente navegar em mar aberto, livre, leve, e com o leme da minha vida firmemente em minhas mãos. Meu foco mudou da destruição dele para a minha construção. E essa foi a maior virada de todas. Por isso, se você me ouviu até aqui, aceite este último conselho de uma velha que já viu os dois lados da moeda. Nunca, em hipótese alguma, permita que ninguém defina o seu valor. Não entregue a chave da sua felicidade ou da sua segurança nas mãos de outra pessoa. Tenham seus próprios sonhos. Tenham seu próprio dinheiro, nem que sejam as moedinhas guardadas numa lata de biscoitos. Porque o amor, mesmo o mais bonito, pode um dia acabar. As paixões podem se apagar, mas o amor próprio, a força que vem de dentro, essa tem que ser para sempre. Essa é a única riqueza que ninguém jamais poderá tirar de você.